Aviso: pode conter erro de tradução em português. Aviso: alguns nomes não estão traduzidos. Capítulo 13. Benny, o entregador Benny. Vamos ver, de acordo com esse bilhete a entrega é para Madlena Cesaire, disse ele lendo aquele bilhete que depois colocou no bolso para tirar o celular. Usando seu GPS ele digitou o endereço que estava no bilhete e felizmente não era longe de onde ele estava. Agora estou com um dilema. Getraio frio. Se não quisesse ir no frio aconteceria quase despercebido, eu digo. Esse povo já está acostumado com malucos que atacam toda hora. Umas caixas de pão flutuando no ar não seria tão estranho. O jovem de cabelos castanhos riu do que ele disse, olhando para todos os lados para ter certeza de que ninguém notaria. Correu em direção a um pequeno beco a poucos metros dele. Decidido, vai fazer frio, exclamou, colocando a caixa no chão e colocando-a. Seu celular em cima dele. Direcionando a mão para seu relógio, ele o ativou, fazendo com que o seletor fosse ativado, revelando a imagem do macaco-aranha. Assim, ele começou a mudar até ter a imagem do alienígena que desejava, que no caso seria frio. Agora que ele pensou nisso, ele estava abusando muito do frio, teria que se regular, já que não queria que isso acontecesse de novo. Ele não queria a mesma coisa que com o feedback. Afastando esses pensamentos, apertou o relógio, transformando. Pronto, pegou a caixa e o celular para levantar voo, saindo daquele beco. O que ele não percebeu foi que um homem que passava na rua o viu entrar no beco e depois sair como frio. Homem, aquela coisa roubou a caixa do menino, exclamou surpreso ao ver Benny voando e desaparecendo de um segundo para o outro, deixando a caixa flutuando no ar. Enquanto voava ele pôde observar a cidade e perceber o quanto ela era linda, pena que ela sempre é arruinada por aqueles malucos fantasiados que tentam realizar suas birras e caprichos, mas ei, era algo comum naquele lugar. Ele tentou fazer com que voasse o mais alto possível para que ninguém visse a caixa voadora e seu celular, embora dissesse que seria o mais normal a se fazer aqui, era melhor não arriscar nada. GPS, ele percebeu que não tinha mais nada para chegar ao seu destino, o que era estranho. Geralmente quando ele faz esse tipo de coisa algo dá errado, mas não neste caso. A poucos metros de seu gol, ele aperta o relógio para voltar ao normal e sai a pé. Ele olhou para o prédio que era um complexo de vários prédios e o local que procurava era no último andar conforme a nota. Benny, bem, eu gosto de escadas, ele disse ao entrar no prédio. Enquanto isso, Alia, juro, Marinette, eu era a garota do papelão. Ela comentou animada, virando-se para olhar para ela. As duas estavam jogando videogame. Ela apenas assentiu, já que estava muito focada no jogo. Já tinha visto, foi maravilhoso. Marinette, chute triplo de dragão. Marinette perfeita vence, ela disse levantando os braços alegremente. Alia, o quê? Não pode ser, eu não estava olhando, você trapaceou? Ele gritou, fingindo raiva para pular em direção a ela e começar a fazer cócegas nela. Então os dois riram um pouco e então Alia pegou o celular dela com a intenção de mostrar alguma coisa para o jato. Olha isso que encontrei, aposto que vai te surpreender. Marinette, o quê? Curiosa, ela observou enquanto Alia procurava com seu celular e depois lhe mostrava a tela em vídeos de gatos. Alia, opa, erro meu, ela disse para mudar rapidamente a tela. Pronto, era isso que eu queria mostrar para vocês. Isso está viralizando há 1 ou 2 dias. Marinette olhou novamente para o celular, curiosa, notando aquilo. Foi um fórum que falou de um evento ocorrido recentemente. Marinette, anjo azul. Ela leu os primeiros parágrafos daquele texto. O que é isso, Alia? Alia, bem, parece que um anjo foi visto recentemente na parte mais infeliz da cidade. Dizem que aquele anjo ajudou uma família que estava lá dando-lhes comida e consertando algumas partes de sua casa. Até o cara que estava lá conseguiu gravar um vídeo. Aí ele colocou o suposto vídeo. Nossa, esta noite é para comemorar, o corpo sabe disso. Ouve-se uma voz vinda do vídeo que era de um homem. Aparentemente era ele quem estava gravando, não é mesmo? Agora a câmera foca em uma garota que carregava uma garrafa de álcool. Claro! Ele disse alegremente. Ei, o que é isso? Ouve-se outra voz masculina para que a câmera focasse no céu. Lá conseguiram capturar uma estranha criatura que alguns segundos depois desapareceu. Que porra foi essa? Um anjo? Um demônio? Batman? Só há uma resposta: alienígenas. Devemos parar com o álcool. Depois disso ouviram o grito vindo de uma casa de onde aquela criatura havia saído anteriormente. Obrigado, Blue Gel. Então o vídeo terminou. Alia, muitos têm debatido o que é isso. Alguns dizem que o vídeo é falso, que é um vilão ou que pode ser um demônio. Também uma pequena parte diz que pode ser um alienígena. Marinette, mas isso é impossível. Se fosse um vilão, Ladybug e Chat Noir estariam no comando. Um demônio talvez, mas não seriam vermelhos e com chifres. E por fim, alienígenas não existem, certo?
Em dúvida, Alia. Eu pensei a mesma coisa, então comecei a fazer uma pequena pesquisa e embora não tenha encontrado nada sobre isso, encontrei outro tópico interessante, pesquisando novamente no celular dele Marinette. O que mais? Alia. Bem, coisas assim, mostrando mais notícias de muito tempo atrás. Um homem feito inteiramente de fogo, outro feito de vidro ou algo parecido, uma criatura animal laranja e um grande homem vermelho com 4 braços. Muitos desses capturados em vários lugares do mundo. Minha teoria é que aquela criatura poderia ser um deles. Marinette. Mas isso é de 4 anos atrás, essas criaturas não foram mais vistas, disse ela, olhando a data da notícia, porque apareceria uma agora. E aqui mesmo em Paris, antes que a morena pudesse dizer alguma coisa, isso foi interrompido por algumas pequenas batidas vindas da porta. Alia. Quem será? Eu não estava esperando ninguém, disse ela, levantando-se do sofá e indo em direção à porta enquanto Marinette voltava a jogar videogame. Uma vez na porta, ele olhou pelo olho mágico da porta e encontrou um homem de cabelos castanhos. Sim? Ele perguntou, esperando uma resposta. Olá, boa tarde, tenho uma entrega para Madlena Cesaire da padaria do Pain Sheng. Alia. Espere um segundo, ela disse para abrir a porta, vendo que do outro lado estava um menino da mesma idade, olhos verdes e cabelos castanhos eram suas características, assim como sua jaqueta verde marcante. Olá, minha mãe não está aqui. Mas ele me contou sobre a entrega. Benny assentiu e entregou-lhe a caixa, sendo observada pela sala. Morena. Marinette. Quem é? Alia. Agora estou te contando, foi a resposta simples dela, deixando a caixa sobre a mesa e depois pegando o dinheiro que estava em um móvel e depois voltando para Benny. Aqui está. Benny. Muito obrigado. Com um sorriso o olho verde pegou o dinheiro e se despediu, pronto para ir embora. Enquanto Alia fechava a porta com a intenção de voltar para sua amiga, mas um brilho verde que ela viu embaixo da porta chamou sua atenção. Então ela abriu a porta novamente percebendo que o garoto não estava ali. Eu não me importei com isso, então fechei a porta novamente e voltei para a sala para jogar videogame com Marinette novamente. Alia. Ei, seus pais têm entregador? Pergunto curiosamente. Marinette. Não que eu saiba, por quê? Tom. Muito obrigado pelo favor, Benny, disse aquele homem com um sorriso. Benny simplesmente sorriu e coçou a nuca, um tanto envergonhado. E você foi muito rápido, o que eu agradeço. Sabine. Nós dois sabemos que não seria justo não te dar nada, então aceite isso como favor. O olho verde viu como ela pegou o dinheiro para dar a metade para ele, o que ele imediatamente negou. Ele não queria aceite isso. Benny. N, não se preocupe, não foi nada, mas não posso aceitar o dinheiro. Sabine. Bobagem, vamos lá, faça isso. Ele insistiu de novo, ia recusar de novo, mas Sabine já tinha colocado o dinheiro na mão dele. Não aceito não como resposta. Benny. Mas... Tom, ele não vai mudar de ideia, acredite, ele apenas pediu demissão, não ia ganhar aquela discussão e sabia disso. Eu gostaria de propor uma coisa para você, você vê quase sempre temos vários pedidos e pouco vez. Geralmente é nossa filha quem entrega, mas ela nos ajuda na loja e na cozinha, é demais para uma pessoa. Então, você gostaria de trabalhar aqui, Benny? Benny, sério? Ele perguntou surpreso e animado, aparentemente a sorte estava do seu lado, algo que ele iria aproveitar ao máximo. Sabine. Isso mesmo, o que você me diz? Benny. Claro que sim. Era o que eu procurava. Muito obrigado, Tom. Não, graças a você, a partir de agora você será o entregador da nossa padaria. Benny. Mas, amanhã terei que fazer um teste, já que também vou trabalhar em uma pizzaria como entregador. Bom, só se eu passar no teste, mas não vai ter problema, já que se me aceitarem, eu vai funcionar à noite. Sabine. Não tem problema, aqui você pode trabalhar das 10 às 14, tudo bem para você? Benny. Perfeito. Então o olho verde ficou vários minutos conversando com os dois, acertando algumas coisas de trabalho, como o salário dele e os dias que iria trabalhar. Ele disse que poderia fazer isso todos os dias, já que não tinha nada para fazer, e era verdade, não. Ele não foi à escola, nem fez qualquer outra coisa importante com a qual tivesse que se preocupar, exceto a missão. Tom, vendo que não tinha problemas, aceitou com a condição de que sábados e domingos fossem seu dia de folga. Depois de consertar tudo e Benny deixar seu número de telefone, ele se despediu deles para voltar para casa. Benny. Você é ótimo, Benny, você se superou hoje, agora só falta a prova de amanhã. Minutos depois de Benny ter saído da padaria, Marinette chegou, olhando um pouco surpresa para os pais pela felicidade deles. Com um beijo na bochecha, ela cumprimentou a mãe e depois o pai, depois perguntou o motivo de seu estado. Marinette. Aconteceu alguma coisa interessante?
Sabine, nada de especial, filha, só porque a partir de agora teremos entregador Marinette. Alia me contou na casa dela. Quem é ela? Tom, o nome dele é Benny Tennyson. Talvez você o encontre amanhã. Marinette, bom, uma ajudinha extra não é ruim. Espera, Tennyson. Poderia ser algo da Gwen? Fim do capítulo 13. Capítulo 14. Alienígenas, eles existem. Tiki. Marinette, você deveria deixar isso e se preparar para a escola, comentou a garotinha, observando sua portadora que não tirava os olhos do computador. Ela apenas assentiu sem prestar muita atenção. Ofendida por ter sido ignorada, ela voou até ela estava na frente dela. Falo sério, daqui a alguns minutos você tem aula e ainda está de pijama. Enfim, o que te deixou tão entretido? Pergunto a ele, voltando-me para a tela do computador. Marinette, não consigo parar de pensar no que a Alia me mostrou. Aquela criatura azul junto com as outras, é uma coisa que me chamou muito a atenção. Então fiquei procurando um pouco e olha o que encontrei. Ela disse para ele mostrar na tela um vídeo. Esse vídeo foi gravado há 4 anos na ponte Gold Gate em São Francisco. Com isso dito, os Kwame prestaram atenção ao vídeo, que mostrava 2 criaturas vermelhas lutando no topo da ponte. O primeiro era um ser vermelho de 4 braços, vestindo uma camiseta branca com uma linha preta descendo, calça preta e luvas sem dedos. A outra criatura era muito diferente, pois cada parte do seu corpo era uma mistura de outras coisas, um braço de vidro, outro de fogo, etc. Os 2 lutaram até que um deles foi atingido por um raio e caiu da ponte e se perdeu na água. Tiki, uau, é um tetramando. Faz muito tempo que não vejo um desses, Marinette. Tetramando. Então você sabe o que é esse monstro? Ela disse, surpresa, ao que o Kwame olhou para ela com uma cara de repreensão. O que? Tiki. Primeiro, não chame isso de monstro, é ofensivo. E respondendo sua pergunta, eu sei o que é, não é nem monstro, nem demônio, nem nada do tipo. Marinette, o que você está vendo é um alienígena, nem mais, nem menos. Então, dizendo isso, eu esperava alguma reação do olho azul, mas nada aconteceu. Ela apenas ficou em silêncio, olhando para ela. Marinette, ela ligou mas não obteve resposta. Ei, ela? Liguei de novo mas nada. Você está me assustando. Marinette, um alienígena. Gritei de espanto, eles existem mesmo. Tiki, claro que eles existem. Alienígenas, seres de outros planetas que você só viu nos filmes. Eles realmente existem e vivem entre vocês. E alguns vivem em cidades subterrâneas escondidas de todos. Marinette, M. Mas, isso é impossível. Além disso, como você sabe disso? Tiki. Marinette, eu sou uma criatura mágica que te dá a habilidade de ser uma heroína. Se isso for possível, então a existência de alienígenas também é possível. A garotinha riu. E a razão pela qual eu sei sobre eles é porque eu vivi muito tempo e porque a joaninha anterior fazia parte dos encanadores. Marinette. Ele consertou canos. Tiki. Não é esse tipo de encanador. Encanadores é como chamam uma organização profissional de policiais intergalácticos que protegem os planetas de várias ameaças alienígenas e paranormais que podem afetá-los. Assim como você, a joaninha anterior lutou contra o mal, com a diferença que ao invés de vilões eles eram alienígenas. A joaninha anterior fez parte deles por alguns anos até, naquele dia, ele disse a última coisa em tom melancólico. Marinette. O que aconteceu naquele dia? Tiki. Foi a última batalha de Ladybug, ela junto com outro encanador chamado Max Tennyson. Se bem me lembro, eles lutaram para derrotar um guerreiro alienígena chamado Vilgax. Os 2 deram tudo de si e por pouco não conseguiram. Infelizmente Ladybug sofreu muitos danos da batalha e por mais que tentassem ajudá-la, ela não conseguiu. Baixando a cabeça, depois disso contei a Max sobre o milagroso e ele me levou até o Mestre Fu. Marinette, sinto muito, Tiki, ela disse preocupada, agarrando-a nas mãos. Ela apenas sorriu e balançou a cabeça como um sinal de que isso não importava. Essa coisa sobre alienígenas é incrível. Ei, você acha que aquele de azul é um? Tiki, eu vi quando Alia te mostrou o vídeo e sim, é um necrofrígio curioso. Ela voltou a olhar para a tela do computador, já que algo no vídeo chamou sua atenção. Era um certo objeto no ombro esquerdo do tetramando que poderia não ser notado se você não prestar atenção suficiente. Esse é o Omnitrix. Marinette, Omni, o quê? Ela perguntou confusa. Tiki, Omnitrix. É o aparelho mais poderoso de todo o universo. Tem a capacidade de transformar seu usuário em milhões de alienígenas. Agora entendi a aparência do tetramando. Foi o usuário quem lutou. Marinette.
Vamos deixar aqui tique. Sinto que meu cérebro vai explodir a qualquer momento. Ela disse com a mão na cabeça. Depois disso foi trocar de roupa, já que não tinha quase mais nada para ir para a aula. Como sempre ela chegaria atrasada. Mas uma dúvida passava pela cabeça dela. Bem, várias na verdade. Tique mencionou um certo Max Tennyson que era encanador. Ele poderia ser parente de Gwen ou apenas uma coincidência, já que muitos poderiam ter esse sobrenome, mas talvez ela pudesse perguntar a ele sobre claro que. Tentando ser o mais discreto possível. Havia várias coisas que eu queria saber sobre os alienígenas, sendo a principal delas o que eles estavam fazendo em Paris. E por que alguém se deixava ver? Eu não tinha nenhuma resposta e talvez também não conseguisse, então era melhor não pensar nisso no momento. Depois de se trocar, ela correu para a cozinha e encontrou os seus pais tomando café da manhã. Ela os cumprimentou com um beijo na bochecha e serviu-se de uma tigela de cereal para sentar ao lado deles. Sabine, você vai se atrasar de novo, ele avisou, vendo como ela comeu o cereal muito rápido, tão rápido que engasgou. Cuidado, filha. Marinette, sinto muito, ela disse, deixando sua tigela na pia. Eu gostaria de conhecer esse Benny, mas ele chega às 10 e eu estou indo embora. Ela se despediu, agarrou sua mochila e foi em direção à escola. Gwen, olha, Marinette ainda não chegou, devo me preocupar? Perguntou ela, tentando não deixar a professora de química perceber que ela não estava prestando atenção. Alia, primeira vez? Pergunto soltando uma risada. Calma, espere só 3, 2, 1. Terminando a contagem, a porta do laboratório foi aberta pelo jato e como era de costume, os olhos caíram sobre ele. Senhorita Mendeleev, porque isso não me surpreende. Sente-se. Marinette sem dizer nada foi até a casa dela junto com Alia e Gwen, que riram um pouco fazendo com que ela olhasse para elas irritada. Bom, hoje faremos um pequeno experimento, bastante inofensivo e muito interessante. Como você notou, em suas mesas de trabalho há alguns objetos que são um frasco de água oxigenada, recentemente preenchido com 10 gramas de permanganato de potássio, sabonete líquido e, por fim, um pouco de água. Marinette, isso não pode ser pior. Só tenho que tocar no assunto em que sou pior, disse ela apoiando a cabeça na mesa. Alia, não foi matemática. Gwen, história. Marinette, ok, entendo, mas esse é muito pior para mim. Esclareci fazendo beicinho. Gwen, devíamos colocar os óculos para começar, não é? Então os três fizeram isso e depois prestaram atenção na explicação. Senhora Mendeleev, primeiro, você deve colocar o permanganato de potássio no recipiente de água. Alia, ok, não são difíceis, disse ela, fazendo o que foi indicado como todos os outros. Senhora Mendeleev, agora coloque um pouco de sabonete líquido no frasco. Depois de fazer isso, você deve despejar a mistura de permanganato de potássio no frasco junto com o sabão e mexer com muito cuidado. Gwen, entendi. Então ela fez tudo o que foi indicado e mexeu a mistura. Senhora Mendeleev, muito bom. Finalmente coloque a água oxigenada e veja o que acontece. Mas cuidado, só tem que adicionar um pouquinho. Então todo mundo fez isso para ver surpreso como a mistura virou uma grande espuma. Isso acontece porque quando o permanganato de potássio com peróxido de hidrogênio gera uma reação exotérmica, o que significa que libera muito calor. Rosa, que ótimo. Alex, acho que estou gostando de ciência. Senhora Mendeleev, a espuma que você vê é gerada porque a reação libera oxigênio e vapor de água, que quando em contato com sabão cria muita espuma. Alia, vamos Marinette, você consegue. A morena apoiou a amiga que teve que adicionar água oxigenada para finalizar o experimento. Gwen, relaxe, não tenha pressa. Marinette, por que deixaram essa tarefa para mim? As meninas não me treinaram para isso. Ela disse nervosa. Alia, ninguém te treinou. Vamos lá, você só tem que fazer e pronto. Marinette, ok. Lentamente ela aproximou o frasco de água oxigenada do frasco. Ela se preparou cuidadosamente para despejar a água. No momento tudo parecia bem até que uma certa modelo resolveu falar. Adria, você pode. Alia, Adrien não. Ela exclamou, mas já era tarde, pois ao ouvir seu amante Marinette ficou ainda mais nervosa e derramou toda a água oxigenada. Ah não, Gwen. Bem, eu não esperava por isso. Então houve uma explosão de espuma que manchou os três, não os outros, já que eles conseguiram se esconder embaixo das mesas, já que sentiram que algo assim poderia acontecer. Foi assim que os três ficaram todos manchados. Então foram mandados pela professora ao banheiro para se lavarem. No banheiro, Marinette pediu desculpas aos dois por terem feito aquela bagunça, ao que ambos disseram que não havia problema e apenas riram do ocorrido. Alia, bom, vou ao banheiro. Ela disse entrando em uma das penteadeiras, deixando as duas sozinhas. Marinette, ei Gwen, você conhece um certo Benny Tennyson?
Perguntei enquanto ela lavava as mãos e o rosto. Gwen, ele é meu primo, por quê? Marinette, curiosa, meus pais disseram que ele seria o entregador da nossa padaria e eu só quero saber um pouco mais sobre ele, pois ainda não consegui conhecê-lo. Gwen, então é isso. Imagine minha surpresa quando ele me contou isso, quase chorei de emoção. Disso o que você quer saber sobre meu primo? Marinette, bem, não sei, acho que uma pequena descrição e seu jeito de ser. Gwen, bem, ele tem cabelos castanhos bagunçados e olhos verdes, acho que é a única coisa que o descreve, e ele sempre usa uma jaqueta verde com o número 10. Do jeito que ele é. Meu Deus, você torna isso difícil para mim. No início Benny era vaidoso, infantil e arrogante. Sua imaturidade e comportamento de busca de atenção muitas vezes o levavam a brincar, independente da situação, mas, você pode entender. Ele diz que usa o humor para esconder seus medos. Com o passar do tempo, essa atitude mudou, claro, há momentos em que ele ainda a mantém, mas agora posso dizer que ele se tornou algo mais heróico, carinhoso. E geralmente gentil. Ele está sempre disposto a economizar para os outros a qualquer momento. Marinette, ele parece um cara muito legal, você e ele são muito próximos. Gwen, quando éramos pequenos não éramos, sempre discutíamos quando tínhamos oportunidade, algo que cansava nosso avô Max. Marinette, vovô Max? Talvez seja o Max que Tiki me contou. Gwen, mas já vivemos muitas aventuras juntos, passando por momentos divertidos, mas também tristes. Agora, mais que meu primo, eu o vejo como meu irmão. Marinette, com licença, mas perguntei, mas, qual era o nome do seu avô? Ela perguntou confundindo a ruiva. Ela não sabia por que perguntou, mas não lhe custou nada responder. Gwen, mas tem nisso agora que eu não tinha dúvidas, exceto, Gwen sabe que seu avô era encanador. Talvez ela não devesse dizer nada porque ela não precisava se envolver em assuntos de família, então a conversa deles continuou até eles terem voltar para a sala de aula. Benny, eu era um menino normal de 10 anos, até que um estranho relógio do espaço veio até mim. Ele prendeu no meu pulso e me deu poderes. Agora vou enfrentar o mal e Vilgax vai explodir, disse a morena no tom. Tente fazer prep. Ele estava entrando na padaria para começar seu trabalho. Com um sorriso ele cumprimentou Sabine que, como sempre, estava no balcão atendendo os clientes. Ela sorriu de volta e fez sinal para que ele fosse até a cozinha, onde ele acenou com a cabeça. Lá ele encontrou Tom tirando uma bandeja de pão do forno. Benny, bom dia, Sr. Tom. Bom dia Benny, pronto para começar? Benny, sim capitão, estou pronto. Tom, bem, dito isso coloquei um bolo em uma caixa que depois coloquei em uma sacola. Aqui está sua primeira entrega, entregando a sacola para ele. E aqui o endereço, dando um bilhete para ele. Boa sorte Benny. Obrigado, pronto, ele se despediu para começar a entrega. Hoje à noite continuarei com a missão, claro, depois de experimentar a pizzaria. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. Explorando as catacumbas. Benny, bom, vamos ver, tenho que trazer esse bolo e segundo o meu celular o endereço não é muito longe daqui, comentou o olho verde. Assim como antes, seguiu em direção a um beco, mas não antes certificando-se de que ninguém o havia visto ou seguido nenhuma vez. Ele apenas moveu a mão em direção ao relógio e o ativou para começar a selecionar o alienígena que queria. Desta vez ele escolheu usar outra pessoa além do macaco-aranha. Ele exclamou, transformado no macaco azul. Voltando-se para a entrega, ele a enredou como uma teia de aranha e a pendurou nas costas. Em seguida, saltou em direção a um cano por onde subiu até chegar ao telhado do prédio. Já ali ele começou a pular de um lado para o outro, tentando não chamar a atenção, o que não foi fácil. Quer dizer, se as pessoas considerassem que um macaco azul de 4 braços correndo e jogando teias de aranha era normal, então não haveria problema. Ele continuou assim por cerca de 5 minutos, ou talvez mais para chegar ao seu destino. Parando em um telhado, ele observou que o local onde deveria entregar o bolo era um barco. Isso lhe pareceu ótimo porque era algo diferente do que ele estava acostumado. Pulando do prédio e apertando o relógio para voltar ao normal e indo em direção ao barco, onde estava uma garota que varria a proa do navio. Ela tinha longos cabelos pretos com pontas roxas com franja de um lado tão longa que cobriu seu olho esquerdo. Benny, olá, falei para chamar a atenção da garota, que pulou um pouco devido ao susto que causou nela. Desculpe, não queria te assustar. Tudo bem, precisa de alguma coisa? Pergunto mais calmo. Benny, sim, meu nome é Benny Tennyson e tenho uma entrega para, tirando um pedaço de papel do bolso anarca Colfine da padaria do pai em Sheng. Ele disse para mostrar a caixa com o bolo, do qual ele havia removido a teia de aranha. Entendo, me dá um minuto, mãe. A menina chamou então que da ponte do navio, que é o local onde fica o leme e as demais coisas para pilotar o navio, uma mulher de cabelos grisalhos com uma grande trança que chega até a parte inferior das costas. É para você.
Nossa, que surpresa, marinheiro. Normalmente é a Marinette quem traz as entregas, disse a mulher com um sorriso, estendendo a mão para Benny e a menina. Prazer em conhecê-lo, garoto. Sou Anarca e esse é meu filho Juleca. Ela se apresentou junto com a agora identificada Juleca. E esta é a minha casa flutuante Liberdade, Benny. Prazer em conhecê-la, senhora. Sou Benny, e aqui está sua entrega. A morena sorriu, entregando-lhe a caixa com o bolo, para a qual Anarca tirou o dinheiro e entregou a ela. Muito, e aproveite seu bolo. Anarca, acredite, nós faremos isso. Ela se despediu ao ver como Benny estava indo embora. E você gosta de mim? Ela perguntou a Juleca, que a olhou surpresa e ficou vermelha de vergonha. Juleca, por que você sempre diz a mesma coisa sobre cada garoto que vem? Anarca, algum dia você vai me agradecer. As horas voavam entre as entregas e finalmente chegou a hora de descansar. Já eram 14, horário em que ela oficialmente finalizou as entregas. Não é que o trabalho a incomodasse, mas mesmo que ela quisesse continuar fazendo, Sabine não te. Eu iria embora. Benny, a essa altura a Gwen já deveria ter saído da escola. Vou perguntar se ela quer comer, então vou até a loja comprar alguma coisa. Então ela pega o celular e liga para o primo. Depois ela espera até ela atender ele. Benny. Oi Gwen, acabei de terminar o trabalho e queria saber se você quer comer alguma coisa. Não se preocupe comigo, vou sair com alguns amigos para comer lá fora. Curiosamente ele ouvia duas vozes ao fundo. A primeira lhe parecia familiar, claro que era a voz da garota Cesaire a quem ele entregou seu pedido outro dia, mas o outro não sabia quem era. Benny. Ok primo, divirta-se. Termino de encerrar a ligação. Ainda bem que Gwen conseguiu fazer alguns amigos. Por outro lado estou sozinho, mas é o melhor. Assim posso apenas focar a missão. Agora que me lembro, ouvi algumas pessoas conversando sobre uma barraca onde vendem sorvetes mágicos. Estou com muita vontade, é isso que vou fazer. Vou comprar um sorvete e depois eu pago o jantar, mas, pelo que ouvi, não é fácil encontrá-lo. Você tem que seguir as pistas deles. Colocando um mapa no celular, mãos à obra, obviamente para facilitar para você. Eu uso o cérebro para poder decifrar as pistas mais rápido. Algum tempo depois ele fez isso, descobriu que naquele momento estava no Arco do Triunfo, e lentamente, não preguiçosamente, pressionou o Omnitrix para voltar a ser macaco-aranha e passear pelos telhados novamente. Assim que chegou ao seu destino, claro que era Benny de novo, ele viu a suposta barraca de sorvete que era dirigida por alguém vestindo uma camiseta branca de manga curta com listras azuis escuras, calça e sapatos escuros. Além disso, ele usava uma boina azul escura na cabeça, um lenço vermelho fino em volta do pescoço amarrado na frente e um avental azul. A você em novo, seja bem-vindo barraca de sorvetes do André. Me conta, qual sabor eu ofereço ao seu coração? Benny. Prazer em conhecê-lo, André. Meu nome é Benny. Bem, não sei bem. Acabei de ouvir que seus sorvetes são mágicos e estou curioso para saber se isso é verdade. André, isso não é algo que qualquer um possa responder, pequenino. Basta acreditar para descobrir a resposta. Você acredita? Benny, a verdade é que sim. André, fantástico. Agora deixe o bom André fazer a mágica dele, disse aquele homem para começar a preparar o sorvete. Amora escura como o cabelo e mirtilos como os olhos, exclamou mostrando o sorvete que na opinião do Benny ficou muito bom. Aqui você vai, Benny. Obrigado. Quanto é? Pergunto pegando o sorvete. André, a casa convida. Aquele homem sorriu. Benny simplesmente agradeceu com um grande sorriso e saiu, nojento com seu sorvete. Benny, é uma delícia. Gritou alegremente, mas estou curioso para saber o que ele disse. Amoras como o cabelo e mirtilos como os olhos. O que ele quis dizer com isso? Pensativo, mas a verdade é que não dei muita importância. Só queria saborear o incrível sorvete dele sem pensar que ele tem algum propósito ou significado. Enquanto caminhava pela rua, ele passou por uma tampa de bueiro até a qual recuou lentamente para ver. Agora que pensou nisso, era a oportunidade perfeita para investigar. É claro que ele disse que faria isso na noite seguinte ao teste, mas agora ele não tinha nada para fazer. Benny, ok. Ele exclamou, comendo seu sorvete em 3 mordidas, fazendo seu cérebro congelar. Então pegou seu celular e mandou uma mensagem para Gwen. Gwen, tenho algo para fazer. Acho que não ficarei aqui a tarde toda e talvez chegue muito tarde em casa. Espero que não, já que tenho o comprovante da pizzaria. PSDT, vou comprar lasanha para o jantar. Assim que enviou a mensagem, verificou que não havia ninguém presente. Ao perceber que não havia ninguém, procedeu à retirada da tampa do bueiro, observando o que o esperava. Benny, bem, só espero não encontrar nada de incomum lá embaixo. Prefiro alienígenas com DNA do que uma coisa estranha gritando por meu sangue ou minha alma. Soltando um grande suspiro, ele começou a ir. Descer as escadas, mas não antes de colocar a tampa de volta no lugar.
Lá estava nosso jovem herói, caminhando pelos túneis escuros e aterrorizantes das catacumbas. Ele se sentia muito incomodado e com um certo medo do local, e mais ainda de ver todos os grafites que havia ali. O bom de tudo é que no momento, ele não encontrou nada de anormal. O ruim é que ele só tinha o celular para iluminar o caminho, mas tinha pouca bateria sobrando. Em momentos como esse eu ficava grato por não ser claustrofóbico. O motivo? O túnel por onde eu passava ficava cada vez mais estreito, me fazendo ter que engatinhar para continuar. E nada melhorou. Depois de conseguir sair do túnel estreito foi para outro que era maior, mas estava cheio de água, então sem outras opções ele teve que passar por este. Benny, que frio, ele sussurrou, tremendo um pouco. A verdade é que estava bastante frio e isso se devia principalmente à água que estava ali. Depois de caminhar um pouco se deparou com um buraco na parede, pensou 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, mas no final decidiu passar por ele, conseguindo chegar a outro túnel por onde continuou andando sem direção fixa. Benny, nossa, já tinha ouvido falar desse lugar, comentou vendo que o lugar que ele havia chegado era praia. Toda essa sala estava cheia de areia, daí o nome praia, e não só isso, também estava cheia de grafites e uma ou outra estátua feita de lixo. Benny, preciso de um descanso, disse ele, sentado perto da pintura das ondas. Seus pés estavam completamente congelados e doíam bastante por causa de tudo que ele fez, o que por si só não foi muito, mas foi muito cansativo. Precisando se aquecer um pouco, ele ativou seu relógio e ele virou uma fogueira de pântano. Depois acendeu uma fogueira com alguns papéis que tirou do lixo. Depois mudou para Cerebron e deu uma carga no celular. Assim que sentiu o fogo da fogueira, ele se permitiu relaxar um pouco. Para ser sincero, ele queria sair daquele lugar o mais rápido possível, mas ainda não, ele ainda tinha que continuar investigando. Talvez tivesse sorte e ele tinha certeza de que seria esse o caso. Algo lhe dizia que eu estava no lugar certo. Sem pensar muito, começou a fechar os olhos para descansar um pouco da caminhada e do estresse que sentia por se sentir observado. Fim do capítulo 15. Capítulo 16. O incubatório. Benny. Que dor, murmurou o moreno, começando a abrir os olhos enquanto tocava suas costas. Caramba, não foi uma boa ideia dormir aqui. Espere, onde estou? Ele se perguntou, levantando-se de seu lugar até que as lembranças lhe vieram à mente. Sim, estou nas catacumbas andando de um lugar para outro em busca de algum DNA alienígena. Isso tudo, que horas são isso? Pegando o celular, 17? Fiquei dormindo por 3 horas. Ele disse como se nada tivesse acontecido, guardando novamente o celular. Uma vez pronto, ele decidiu continuar seu caminho. Então, saindo da praia, ele continuou pelos caminhos daquele lugar. Embora não lhe servisse de nada, ele estava completamente perdido, andando sem rumo, esperando encontrar alguma coisa. Se continuasse assim não chegaria a lugar nenhum e estava muito frio por causa da água, na qual ele caiu algumas vezes. E outro problema eram os túneis estreitos, que eram muito difíceis de entrar, mesmo que se transformassem em eco-eco. Benny, ok, não vou chegar a lugar nenhum assim, é melhor tentar outra coisa. Ele disse para olhar seu relógio. Vamos ver, hein, Omnitrix, você pode fazer verificação de toda a área em busca de alienígenas. Eu não tinha muita certeza se isso iria funcionar, mas valia a pena tentar. Ele viu como a tela do Omnitrix começou a piscar e então ela subiu e uma espécie de sonar verde saiu dela. Presença alienígena encontrada, dizia o relógio mostrando um mapa das catacumbas. Benny, incrível! Exclamou feliz em ver que funcionou. Bom, segundo isso eles estão 3 andares abaixo. Será que preciso mesmo descer mais? Exclamou cansado. Mas ei, não teve? De outra maneira. Depois de caminhar um pouco ele chegou a um lugar que ele não queria estar. Esse lugar era decorado com ossos de cadáveres. Certamente parecia algo saído de um filme de terror. Procurando, ele conseguiu encontrar o que procurava. Atrás de um grão havia uma espécie de painel de controle no qual era preciso colocar uma senha. Usando o cérebro era fácil decifrar e ativar. Quando o fez, viu como a parte do chão, onde havia mais ossos, começou a tremer, mostrando algumas escadas que levavam ao fundo. Com um sorriso, Benny desceu as escadas para caminhar por um corredor. Ele parou quando ouviu passos se aproximando dele. Ele rapidamente se transformou em um macaco-aranha e jogou uma teia de aranha para grudar no teto. Benny, então aqui estavam eles. Ele pensou ao ver 2 alienígenas com DNA passarem pelo corredor carregando uma cápsula cada. Quando ele percebeu que eles haviam ido para baixo do teto, ele seguiu os alienígenas de DNA até que eles entraram por uma porta. Lá está a mamãe, ele pensou, surpreso com o que estava vendo. Ao entrar pela mesma porta dos alienígenas de DNA, ele encontrou uma sala enorme na qual vários alienígenas de DNA estavam arrumando ovos na água.
Mas o surpreendente foi uma estranha incubadora no telhado que se encarregava de botar os ovos. Isso foi observado por um soberano que se encarregava de monitorar tudo. Benny, é um incubatório, caramba! Não querendo fazer muito barulho, ele começou a recuar até colidir com alguma coisa. Por favor, deixe que seja a parede. E não foi assim. O que ele colidiu foi com um alienígena de DNA que o agarrou e o jogou em direção aos outros, caindo na água. Eca, que nojento! Ele reclamou quando a água entrou em sua boca. Soberano, Benny Tennyson, o alienígena falou, se virando para olhar para ele. Fui informado sobre o que você fez no outro criadouro. Você atrasou nossos planos. Benny, e eu nem faço esforço, tanto faz. É claro que você produz esses parasitas aqui. O que é? Igreed, xenocitas. Sim, ele disse para pegar um desses. Benny, então você usa isso para deixar esses caras. Que loucura! Soberano, não estou reclamando. A metade humana que lhes resta os torna nojentos. Benny, isso é racista, mas você está certo. Agora, só quero que você me diga, por quê? Soberano, você descobrirá em breve. Inseto. Naquele momento, dois aliados de DNA agarram Benny pelos braços para imobilizá-los. Estamos a horas de completar a etapa mais importante do nosso plano. Com você fora do caminho, não há ninguém que possa nos parar. Dito isso, um dos inimigos atingiu Benny, deixando-o inconsciente. O sol começou a se pôr na cidade de Paris, deixando um lindo pôr do sol na frente de todos os parisienses, e na Ponte das Artes estava um pequeno grupo de amigos passeando entre si. Marinette, espera, Nino, não coma isso. Disse o olho azul, vendo como ele estava prestes a colocar uma maçã na boca. Menino, por quê? Estou com fome, gritou e sem pensar deu uma mordida na fruta e começou a cuspir. Marinette, porque está podre. Alia, deixa isso, Marie, é o que acontece com você por comer alguma coisa antes de verificar seu estado. Nino, aquela maçã era de graça. Quer dizer, eu não ia perder essa oportunidade. Adrien, desculpe, amigo, mas era bastante óbvio se você pensar bem. Nino ficou ofendido e começou a reclamar dramaticamente de seus amigos traiçoeiros. Alia, Marinette, você sabe o que há de errado com Gwen? Apontando para a ruiva que estava longe do grupo com o celular no ouvido andando de um lado para o outro com uma cara frustrada. Marinette, não sei, talvez devêssemos perguntar a ela. Então os dois se aproximaram para conversar com Gwen, ignorando completamente Nino e Adrien que ainda estavam discutindo. Gwen, Benny, por favor, se você ouvir isso, me ligue, ela disse para desligar a ligação e guardar o celular, notando Alia e Marinette. Marinette, está tudo bem? Quando questionada, Gwen quis dizer que sim, mas ela apenas balançou a cabeça. Gwen, ele é meu primo, já tentei ligar para ele para saber algo sobre ele, mas ele não me responde e minhas mensagens não chegam até eles. Alia, talvez o celular dele esteja desligado. Gwen, não é isso, já faz algum tempo que estou com um mau pressentimento. Sei que meu primo está escondendo coisas de mim e que o motivo dele ter vindo para Paris é por algo maior. Algo está acontecendo. Algo ruim, eu sei que ele está envolvido, temo que algo tenha acontecido com ele. Marinette e Alia não sabiam o que dizer ou fazer, mas para demonstrar seu apoio colocaram a mão no dele. Ombro. Marinette, vai dar tudo certo, com certeza seu primo não está envolvido em algo assim. Quando você me contou sobre ele e seu jeito de ser, eu percebi que ele não conseguiria, então provavelmente ele está com o celular desligado ou está fazendo algo que o mantém ocupado. E vem, tem razão, não sei por que me preocupo. Benny pode ser um pouco impulsivo às vezes, mas nunca faria nada de errado, ela disse para tentar acalmar sua preocupação, de se convencer de que seu primo está bem. Talvez quando ele chegar em casa ele esteja deitado no sofá assistindo televisão como sempre. Alia, talvez, então não pense coisas ruins. Ela sorriu para ele agora. Gwen, eu gostaria de conversar com você sobre uma coisa, ela disse para ver se Adrien e Nino Navon iriam ouvi-la. Amanhã é dia dos namorados e estamos planejando algo para deixar Marinette um pouco mais próxima de Adrien. Marinette, Alia. Ela sussurrou corando e vem. Ah, então planos de amor. Como posso te ajudar? Ela também disse com um sorriso, vendo como Marinette desviou o olhar envergonhada. Não fique brava, Marinette, eu sei que você gosta do Adrien. É muito óbvio para quem tem olhos. Ah, bem, quase, já que ele parece não notar. Alia, acredite, às vezes eu luto comigo mesma para não gritar na cara dele, e Marinette também não faz nada para ser notada. Marinette, ei, ainda estou aqui. Gwen, se as coisas continuarem assim, terei que te apresentar a minha prima. Talvez assim você consiga deixar seu príncipe encantado rir com ciúmes junto com Alia. Marinette, primeiro, não tire sarro. E segundo, não usaremos seu primo para seus planos malignos. E terceiro, eu adoraria conhecê-lo. E vem,
Você vai, eu prometo, assim como todo mundo, só preciso pensar em como vou apresentá-los. Então eles continuaram falando sobre o plano para amanhã, completamente alheios ao que está acontecendo com o portador do Omnitrix. Com Benny. Benny lentamente abriu os olhos e a primeira coisa que observou foi uma sala completamente vermelha sem nada dentro. Olhando para seu corpo, ele percebeu que estava preso com alguns tentáculos que estavam saindo da parede. Agarrado por todos os lados, inclusive pelos braços, para que ele não pudesse se transformar. Benny. Ah, ótimo. Bem, eu tenho duas opções: esperar alguém vir me ajudar, o que é impossível, ou mastigar esses tentáculos estranhos até me libertar. A verdade é que não. Nem sei por que penso nisso, foi assim que mastiguei os tentáculos, conseguindo quebrar um após o outro, e o estranho é que eles não tinham um gosto ruim, eram doces. Uma vez libertados, tentei procurar uma saída. Aquela sala, mas não tinha nada. Bom, você já sabe que estou aqui, então terei que me alocar e fazer uma saída. Sério, ele ativou o Omnitrix e escolheu o alienígena perfeito para a situação Rat. Ele rugiu uma vez transformado. Sem mais delongas, ele atravessou a parede, encontrando muitos alienígenas de DNA. Rat vai acabar com eles. Ele gritou para correr em direção a eles. Fim do capítulo 16.